Distribuição de lucro passa a ser monitorada pela Receita Federal. O que você tem que se atentar, empreendedor? Bom, daqui a pouco, depois da vinheta, eu vou te contar tudinho para você não correr risco e não ter problema. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Ítalo Eduardo, sou o CEO da Primor Contábil e nesse vídeo eu quero te trazer uma atenção muito séria que muito empreendedor está correndo sérios riscos e talvez ainda não tenha percebido e não saiba. Então eu vou te contar tudo isso. Bom, nos últimos meses a Receita colocou em vigor mais uma obrigação acessória. O que é obrigação acessória, gente? Vamos pensar aqui. Obrigação acessória são informações que toda empresa deve prestar para a Receita Federal. Poxa, Ítalo, eu nunca ouvi falar disso. Pois é, na maioria das vezes as contabilidades fazem isso e devem fazer isso. Sem que você nem saiba, e talvez por isso que você não saiba o que é a obrigação acessória. Mas essas obrigações, elas constam diversas informações da sua empresa para que a Receita consiga cruzar dados, fazer avaliação, ver se seus impostos estão corretos e tudo mais. E uma dessas obrigações, que é a mais recente, que é a REINF, ela vem para fiscalizar alguns pontos e dentro deles está a distribuição de lucro. O que acontece? Toda empresa tem distribuição de lucro. Talvez não o tempo todo, talvez alguma de forma anual, outra de forma semestral, né? Alguns distribuem mensalmente os seus lucros, mas sempre há a distribuição de lucros. E aonde começa o problema, tá? Primeiro problema, muitas pessoas fazem isso de forma desordenada, sem ter um real controle, pega o dinheiro que está no caixa da empresa, mistura pessoa física e pessoa jurídica, não tem uma boa noção de quanto a empresa realmente está gerando de lucro para que haja distribuição, né? Então, esse é o fator que pode te gerar problema. Se você é empreendedor e está desorganizado na gestão financeira do teu negócio, e se você está ali, pegando dinheiro na tua empresa sem uma mínima noção, um mínimo controle, se você pode fazer isso, você está correndo risco. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo. O que acontece é que a distribuição de lucro, ela é algo que deve ser apurado de acordo com o resultado da sua empresa. O que isso significa? Quando nós olhamos para a contabilidade de uma empresa, nós vamos enxergar nela os ativos, os passivos e o lucro, né? O resultado, melhor dizendo, que ela gerou, que pode ser lucro ou prejuízo, né? Então, eu tenho ali, muitas vezes as pessoas confundem lucro com aquilo que sobra em caixa, isso não é verdade. Talvez você tenha ali um faturamento X, né? Você faturou lá 100 mil, você teve lá 110 mil de despesas naquele mês. O que acontece? Sua empresa ficou no prejuízo, mas parte dessas despesas você ainda vai pagar daqui 5 meses, ou seja, sobrou dinheiro em caixa. O que vai acontecer? Talvez na sua visão, opa, eu tive lucro, mas na verdade não. Na verdade você tem dinheiro em caixa, mas você vai ter um custo mais à frente. Mas na contabilidade você já vai estar no prejuízo. E aí começa o problema, porque muitas pessoas fazem a distribuição de lucro sem saber se pode fazer isso de acordo com a contabilidade, tá? Então, quando você faz isso sem saber se pode, né, você está distribuindo um valor que não é lucro. E é aí que a Receita quer saber. Será que você está distribuindo os valores certos? Essa informação é trimestral. E se no fim do ano, no fechamento do balanço da sua empresa, né, na hora que for cruzada essa informação, você não tiver obtido o valor do lucro, vamos supor que você distribuiu 100 mil ao longo do ano, mas lá na hora de fechar o balanço da sua empresa foi apurado que você só teve 50 de lucro, a Receita pode e vai enquadrar a diferença como prolabore disfarçado. Gente, isso não é algo novo, isso existe há muito tempo. A Receita só achou um jeito de fiscalizar, tá? A verdade é que se você ir no Google agora e pesquisar, você vai achar diversas causas onde os empreendedores perderam porque a Receita considerou a distribuição de lucros como uma prolabore disfarçada, tá? Então, isso pode estar sujeito se você não se atentar a distribuir de acordo com o real lucro efetivado, tá bom? Então, como que eu faço isso, Ítalo? Bom, primeiro, você precisa ter uma contabilidade em dia. Você precisa contabilizar
todos os bancos, então você tem que se atentar em mandar essas informações para a sua contabilidade, você tem que se atentar em gerar essas informações de forma segura para que você tenha esses dados. E a partir daí, o ideal é que você só distribua lucro de acordo com o resultado gerado no mês a mês. Mas é muito importante falar que nesse momento, como os balanços são manuais, a Receita vai olhar muito para aquilo que aconteceu ao longo do ano todo, tá bom? Porque, via de regra, você pode, ao longo do ano, antecipar. É como se fosse empréstimo, você antecipa lucros para a sua pessoa física. Só que no fim do ano tem que se comprovar que você teve lucro suficiente para cobrir aquela antecipação. Senão, você pode ter problema com a Receita, tá bom? Então, o ponto de atenção é muito sério. Se você não sabe como isso está, se você não sabe se a sua contabilidade está em dia, se está em ordem, se está tudo informatizado, talvez você já sabe que está errado, a minha dica é que você fale com a sua contabilidade. Se você está em dúvida, se a sua contabilidade ainda não alertou você sobre isso e você quiser falar com os nossos consultores, aqui abaixo tem os links para você falar com o nosso time que vai te ajudar a enxergar esse ponto mais de perto e enxergar se você não está correndo risco. Porque a distribuição de lucro é algo muito sério, é importante, todo empreendedor quer ter lucro, quer ter resultado, quer ter ali um valor a ser recebido, só que nesse momento começa a ficar muito sério, porque se você fizer isso do jeito errado, você corre o risco de ter que pegar a sua distribuição que era isenta, que você não pagaria imposto nenhum, e passar a pagar imposto de renda e INSS. Então, preste atenção, se atente aos dados da sua contabilidade, faça a sua contabilidade do jeito certo para você evitar problema com a Receita, tá bom? Pessoal, eu espero que esse vídeo te ajude. Esse vídeo é um alerta, você vai ter que se aprofundar nesse assunto. E eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, deixar o seu joinha e acompanhar os nossos outros conteúdos por aqui. Até mais!